Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Mais um momento de reflexão aqui juntos. A palavra de Deus é o nosso centro de reflexão, de conversa, de diálogo. E estamos em Lucas, no capítulo 19. E eu convido você agora a orar junto comigo. Querido Deus eterno Pai, obrigada por esse dia, obrigada pela comunhão do teu doce Espírito, obrigada pelo teu cuidado e proteção, obrigada pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Fala conosco, Senhor, pela sua bondade e misericórdia. Ensina-nos a ser mais parecidos com teu Filho. Em nome dele nós te pedimos. Amém. Então, irmãos, o texto que nós vamos ver hoje é extremamente conhecido. Eu acho que toda pessoa que já fez parte da escola bíblica dominical, ou mesmo que frequenta a igreja há algum tempo, já ouviu alguma pregação sobre esse moço de pequena estatura que ficou tão famoso. Mas como estamos na sequência, já estamos no capítulo 19 de Lucas, vamos ler a história dele juntos. Vamos buscar alguma pérola para nossa devocional dessa semana. Amém? Abra a Bíblia aí junto comigo, capítulo 19 de Lucas. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Jericó não era a cidade favorita, tá bom? Dos judeus. Jerusalém é que era. Mas ele tinha que passar por Jericó. Então tá, passou ali, né, por Jericó. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Irmãos, para ser rico, dentro de um contexto de dominação romana, a pessoa tem que estar, assim, muito bem linkada com o opressor, né? No caso, Roma. Ou precisa saber, vou usar aqui a grosso modo a expressão roubar muito bem. Porque os publicanos eram responsáveis por colher os impostos. E eles tinham que repassar esse imposto para os romanos. Então, ele tinha que extrair a sua percentagem aí de trabalho, certo? Mas para poder ficar rico sendo chefe deles, significa que o cara sabia manipular o sistema, tá? O cara sabia manipular o sistema e tirar vantagem. Então, algo sobre o caráter de Zaqueu fica implícito aqui, dentro desse contexto, onde era muito difícil para o povo judeu enriquecer, porque eles estavam sendo o tempo todo vilipendiados. Tudo que era deles estava sendo retirado, inclusive a liberdade, né? Então, eles tinham uma liberdade assistida e vigiada. Eles podiam executar algumas tarefas, exercer a sua religião até aí, mas não era tanta liberdade assim, não. E eles não tinham como enriquecer debaixo dessa dominação, a não ser usando as ferramentas da corrupção. Então, infelizmente, essa devia ser a marca desse moço, tá? A gente já pode de antemão imaginar isso, tá bom? Vamos continuar. Ele queria ver quem era Jesus. Olha, era uma pessoa curiosa, né? Uma pessoa que sabia que Jesus já tinha uma certa fama e, bom, ele queria conhecer Jesus, tá bom? Mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Agora nós temos uma pessoa que é super rica, super influente, porque é chefe dos publicanos, enfrentando uma dificuldade natural. O seu tamanho impedia que ele visse Jesus porque tinha uma multidão ali e ele não conseguia, né, passar ali pela multidão. Assim ele correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Agora, olha que interessante. É um moço curioso, é um moço rico, é um moço articulado que sabe lidar com o sistema, que sabe lidar com as estruturas de dominação. E aqui a gente percebe que é alguém que sabe lidar com as suas próprias limitações. Interessante isso, né? Ele não se deixa abater pelas suas limitações. A gente consegue perceber muita coisa sobre Zaqueu. Ele tem uma curiosidade, ele quer ver quem é Jesus e ele não
deixa a multidão, que é no caso um obstáculo gigante, e a sua limitação, que é a pequena estatura, impedi-lo de alcançar seu objetivo. Vamos parar para pensar aqui. Qual que é a sua limitação? Qual que é a minha limitação? Qual que é o obstáculo que nós temos diante de nós? E como é que a gente está lidando com isso? Interessante, né? É interessante pensar. Será que a gente pode aprender com Zaqueu? Zaqueu, ele planejou. Ele percebeu uma dificuldade, ele percebeu a sua limitação e o que ele faz? Ele faz um planejamento estratégico. Dá para entender que por que o cara conseguiu ficar rico debaixo da dominação romana, não dá? É um cara inteligente, é um cara esperto, é um cara que sabe planejar, é um cara que sabe contabilizar as coisas. Então ele já percebeu que Jesus teria que passar por um determinado caminho. Ele corre, chega na frente da multidão e ele sobe numa figueira brava. A figueira brava, ela não tinha muitas folhas, ela não era uma árvore, nesse caso aqui, ela não era uma árvore cheia de frutos, tá bom? É um outro tipo de árvore. Tem a figueira, que é aquela própria do cultivo, e a figueira brava, ela ficava ali às margens do caminho. Não era aquela que dava o fruto maravilhoso que era utilizado para a alimentação, para a extração do óleo maravilhoso, né? E também para o fruto. Aqui nesse caso, ela era uma figueira brava, mas ele sobe nessa figueira. Interessante, esse moço, ele é um moço interessante. Aí o que acontece? Ele fica ali na expectativa, fica ali na espreita. Ele está no lugar estratégico, ele vai ver Jesus. Agora é interessante, ele quer ver Jesus. Ele não é uma pessoa que ele faz questão de ser visto por Jesus, mas ele quer ver Jesus, tá bom? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima. É legal, eu gosto de imaginar essa cena. Talvez ele não esperasse que Jesus fosse olhar para cima, né? Mas Jesus olhou para cima e Jesus o chama pelo nome. Olha, gente, isso é muito legal, viu? Olha só, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Sabe, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é conhecedor de todas as coisas. Ele sabe de tudo. E aqui fica muito claro, né, nesse texto isso. E ele sabendo então que Zaqueu queria vê-lo, ele se deixa ser visto por Zaqueu. E não apenas se deixa ser visto por Zaqueu, como chama Zaqueu pelo nome. Como convida Zaqueu para um relacionamento mais próximo, para um momento de intimidade, porque Jesus se convida para entrar na casa de Zaqueu, né? Ele fala: desce que eu quero ir na sua casa hoje. E Zaqueu recebe Jesus com alegria. Eu sei que você talvez já tenha lido, já tenha ouvido alguma pregação sobre esse material, sobre essa perícope, e destacando a realidade de que esse homem era um homem envolvido com os negócios que favoreciam Roma e negócios que não eram muito limpos, né, gente? Porque o judeu sempre foi muito correto e os publicanos, eles roubavam, eles oprimiam, eles forçavam as pessoas a pagar mais do que era devido. Eles taxavam os impostos para poder enriquecer. Então, ninguém gostava. Os judeus, de um modo geral, o povo, a multidão não gostava dos publicanos. Os publicanos não eram bem recebidos, não eram vistos com bons olhos. Eles eram considerados, inclusive, pessoas imundas, pessoas não quistas, certo? E aí, olha o que acontece. Jesus fala que vai ficar na casa dele. E ele o recebe com alegria. Agora o versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Nossa, que coisa, né? Jesus agora consegue a animosidade do povo, da multidão. A multidão estava seguindo Jesus. Claro que eles estão interessados nos milagres, nas maravilhas, muito mais do que em viver o modo de vida que Jesus ensinou.
Nós sabemos que isso é fato, porque essa multidão é que vai dizer que crucificam, né? Então, eles estão ali agora interessados em ver o que Jesus vai fazer, qual que vai ser o próximo milagre, qual que vai ser a próxima maravilha. E Jesus diz para um publicano que quer comer na casa dele, que quer ficar na casa dele, quer se hospedar, né, na casa dele. E, na verdade, Jesus fala que quer ficar na casa dele. O comer, né, tá implícito ali, né? A gente imagina que isso vai acontecer. Então, olha o que acontece. A multidão fica ali chateada, se queixa. Versículo 8. Mas Zaqueu, agora já o foco da perícope muda, já não mais, o foco não está mais na multidão que está do lado de fora e que reclamou, mas agora o foco é interno, é no discurso entre Jesus e Zaqueu. Esse discurso vai acontecer e nós sabemos que Lucas tem acesso a essa informação muito tempo depois, mas o resultado desse discurso se fez ver pela multidão, pelas pessoas, repercutiu e passaram-se os anos e ainda se contava esse fato. Então, Lucas vai registrar o discurso como ele foi. Então, Zaqueu, versículo 8, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A presença de Jesus, o diálogo de Jesus com Zaqueu, faz com que Zaqueu tenha convicção que ele precisa mudar a sua prática, o seu jeito de viver, o seu jeito de lidar com o elemento do seu trabalho, que era o dinheiro, né? Porque os publicanos mexiam com a questão dos impostos, como já disse, voltei a repetir, dinheiro, recursos. E aqui ele está dizendo, eu tenho demais e eu vou distribuir. Isso é algo tremendo, né? E ele está dizendo que vai dar a metade. Então, você vê que é um cara que ele sabe calcular os custos da sua entrega, da sua renúncia. Jesus não fala com ele para fazer alguma coisa, é ele que toma iniciativa. Aliás, ele está tomando iniciativa o tempo todo. Ele quer ver Jesus, ele prepara uma estratégia para conseguir ver Jesus, ele vai à frente da multidão, ele antevê os problemas, né, faz os cálculos e resolve a situação, tá bom? E agora, diante de Jesus, ali no bate-papo com Jesus, ele toma uma decisão de distribuir metade daquilo que ele tem para os pobres. E mais, não para aí. Ele fala que ele vai devolver com juros, e os juros vai ser quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais de quem ele roubou, extorquiu, pegou injustamente. Ou seja, não sei se vai sobrar muita coisa para esse moço, né? Depois disso tudo. Aí, versículo 9, o que Jesus lhe disse? Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Hoje houve salvação nessa casa. Veja que na sequência nós já vimos Jesus tratando a questão do dinheiro no capítulo 18. E se você está acompanhando, você se lembra do jovem rico, que o problema daquele moço era amar tanto aquilo que ele tinha, que ele não, de fato, ele não amava a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? E é por isso que Jesus vai dizer para ele que são os mandamentos que ele tem que viver. E como que ele poderia demonstrar para Jesus que está vivendo esses mandamentos? Distribuindo o que ele tem para os pobres. Agora, nós temos um moço, o Zaqueu, que Jesus não precisa falar nada. Ele tem a iniciativa. Ele, diante da presença de Jesus, diante do diálogo com Jesus, do contato com Jesus, ele tem uma iniciativa de quê? De buscar a equidade, de buscar ali um tratamento de dignidade para todos. Não é justo que eu continue tendo tanto enquanto outros não têm nada. Porque começa o discurso dizendo que ele era rico, certo? Então ele estava acumulando, ele tinha demais. Então ele, diante desse encontro com Jesus, ele tomou uma decisão, eu não vou acumular mais, eu não preciso ter isso tudo. Eu vou distribuir, eu vou dividir. E é nesse fato, na matemática de Deus, a divisão acaba sendo uma multiplicação, né? Porque você investe e multiplica alegria, felicidade, dignidade, não é verdade? Empatia.
E olha o que acontece. Jesus faz uma declaração que a salvação chegou na casa dele. E Jesus declara algo que, para o contexto dos fariseus, daqueles que estão ali, os escribas, atrás de Jesus o tempo todo, seguindo Jesus de perto, buscando uma falha dentro da questão da lei para poderem de alguma forma matá-lo, Jesus faz uma declaração profética muito forte e que com certeza deu uma alfinetada neles. Jesus diz: ele também é filho de Abraão. Ou seja, a dignidade de pertencer a essa linhagem que vem de Abraão, quem determina é Deus, o Pai. Quem determina é Deus. E Jesus é Deus, ele vai dizer: esse também é. Né? Então, é muito bonito isso. Jesus diz: tem salvação nessa casa, esse também é filho de Abraão. E Jesus completa o discurso com essa máxima belíssima, que eu vou repetir novamente: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Né? A vida de Jesus, as obras de Jesus, todo esse movimento maravilhoso dele aqui na Terra, tinha um objetivo. E ele deixa claro esse objetivo: buscar e salvar o que está perdido. E é assim que nós vamos parar aqui agora, nesse pequeno pedaço, nessa pequena perícope do capítulo 19, pensando na salvação, pensando nessa beleza que é o advento do reino de Deus nas nossas vidas. O que isso tem produzido em nós? Quais são as mudanças intrínsecas? Será que as pessoas conseguem perceber que o reino de Deus está em nós, nas nossas vidas, na nossa prática, no nosso dia a dia? Não apenas na nossa confissão verbal, mas no nosso estilo de vida? Nessa história aqui, ficou claro para a multidão que Jesus passou pela vida desse homem e fez diferença. Por quê? Porque o jeito dele viver mudou. E o jeito dele viver mudou não porque alguém disse para ele, não porque vieram uma série de regras e normas que ele tinha que obedecer e seguir, mas porque o Filho libertou. O Filho, Jesus, o Filho de Deus. E quando o Filho liberta, nós de fato somos livres. Jesus o libertou das cadeias que o prendiam. No caso de Zaqueu, as posses que acabavam se tornando a sua verdadeira identidade, o homem rico, né? Elas eram um obstáculo. E ele, ao dizer espontaneamente que vai distribuir, que vai ressarcir aqueles que ele de alguma forma prejudicou, ele está mostrando para Jesus e para ele mesmo que o encontro com Jesus fez uma diferença na vida dele. Uma diferença notória. Uma diferença que ele agora assume. Assumir o seguimento de Jesus significa assumir um modo de vida, um modus vivendi, um estilo de vida diferente, né? Onde as prioridades do reino de Deus começam a se tornar necessariamente as prioridades nossas, porque somos os seguidores dele. Ser discípulo de Jesus significa buscar andar e viver como ele viveu e como ele andou aqui na terra, porque ele nos deixou o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Quando ele disse eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou a norma, a regra, o estilo de vida, o modelo de ser humano que você deve imitar, que eu devo imitar. Então, andar com Jesus é muito mais profundo do que se parece. É algo que acontece de dentro para fora. Quando ele começa a falar conosco e a sua voz transforma a nossa realidade, transforma o nosso estilo de vida, transforma a nossa forma de interpretar a realidade, as pessoas, o contexto. E nós conseguimos, pela sua graça, pela ação do seu Espírito em nós, sermos agentes desse reino. Esse reino que tem uma marca: justiça, amor, paz, equidade, bondade, misericórdia. Nós já vimos algumas dessas marcas do reino
quando nós estudamos as bem-aventuranças, não é verdade? Aqueles que andam de acordo com as normas do reino de Deus, eles vão ter fome e sede de justiça. Eles vão buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. As prioridades daqueles que estão no segmento de Jesus são as prioridades do reino. E quando elas são bem alinhadas com a nossa vida, a nossa prática se torna uma prática muito bela, muito bonita. E as pessoas ao nosso redor são abençoadas. E a vida de todos se torna melhor pela nossa presença. Assim como a vida de todos, por onde Jesus passava, era de uma forma ou outra abençoada, desafiada, melhorada, modificada. Vamos viver assim essa semana, pensando em como podemos fazer diferença na vida dos outros, melhorar a vida dos outros, sermos agentes desse reino. A multidão não é um obstáculo. A multidão pode e deve ser o nosso alvo de amor, de cuidado. Nós devemos olhar para a multidão assim como Zaqueu olhou depois do encontro com Jesus. Eu vou abençoar esse povo. Eu vou dividir o que eu tenho. Eu vou dar para eles também. Eu não preciso ter tanto guardado só para mim. Amém? Um beijo no seu coração. Viva a melhor semana da sua vida em nome de Jesus.